Pessoal, se liga aí. A gente, no encontro que tivemos, nós tivemos aula sobre substantivos. Eu acabei que não... Eu esqueci de mandar vocês, de pedir para vocês fazerem os exercícios sobre o conteúdo em questão. E aí, hoje eu vou deixar isso como atividade para vocês. Quem curiosamente deu uma estudada, foi dar uma estudada no livro, percebeu que a gente tinha finalizado o conteúdo, pode até ter respondido essa atividade, embora eu não lembro de ter pedido a vocês, tá bom? Porém, eu já vou deixar marcado hoje, ao final da aula, certo? Para vocês responderem as atividades do conteúdo da aula passada, que foi substantivos, tá? E o conteúdo da aula de hoje, que vai ser adjetivo, tá bom? Então, de antemão, no final desta aula, tá certo? Eu vou deixar isso como atividade. Agora, de manhã, eu estava dando uma olhadinha no AVA, eu deixei também, eu acho que vocês até receberam a notificação, eu marquei uma atividade de hoje para daqui para 8 dias, tá certo? Dá para ver do andamento da aula de hoje sobre esse conteúdo, eu posso até deixar uma outra, acredito que não, né? O conteúdo é um pouquinho extenso, a gente vai dividir ele mais ou menos em 2 partes, e aí acaba que eu vou deixar, eu já deixei uma sobre substantivo, vou deixar uma do livro, né? E vou indicar apenas algumas leituras, tá bom? E algumas pesquisas, digamos assim, para vocês matarem a curiosidade sobre o conteúdo, tá certo? Sobre algumas particularidades desse conteúdo, tá bom? Se tiver algum questionamento aí, pode fazer, pode interromper, abre o microfone aí e faz, tá certo? A gente vai falar hoje sobre o papel do adjetivo, tá certo? Vale lembrar que vocês podem em casa dar uma olhadinha no QR Code. Assim como eu prometi para vocês, hoje a gente vai usar o livro de vocês, tá? Semana passada eu usei uns slides, porque tem algumas questões que eu queria abordar que não estavam no livro, tá bom? Então hoje a gente já vai, perdão, retornar ao livro, tá certo? Então dá uma lida com o QR Code nisso aqui, tem um preâmbulozinho aí, tá certo? Tem uma atividadezinha sobre esse texto aqui, retrato, de uma atividade introdutória, tá bom? Então responda essas 2 questõezinhas ali, vamos trabalhar, né? Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre substantivo, e aí a gente está falando sobre morfologia, as classes gramaticais nominais, digamos assim, que são flexíveis, que são variáveis. Falou inicialmente de maneira geral disso, tá bom? Substantivo é um núcleo desse universo, né? A gente tem 5 classes gramaticais que fazem a diferença nesse sentido, ou seja, que representam os nomes e que são variáveis, que são substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Dentro dessas 5 classes, a gente tem o substantivo, que nomeia o ser, tá certo? E que tem como postura principal. Ele é núcleo de qualquer sintagma nominal. Qualquer termo nominal dentro de uma frase, dentro de uma oração, tem como núcleo substantivo, tá certo? Então, todo sintagma nominal, toda postura nominal que haja, a gente vai tratar essencialmente o substantivo como o núcleo desses termos, tá certo? Então, as outras 4 classes, o adjetivo, por exemplo, que a gente vai começar agora, adjetivo, artigo, numeral e pronome, tem sempre uma postura secundária, tá certo? Ou seja, está sempre acompanhando o substantivo. Inclusive, a existência dessas classes gramaticais depende essencialmente do ser que é nomeado pelo substantivo. Então,
é preciso que a gente dê o devido valor ao substantivo. Agora, vale lembrar que o substantivo por si só, ou seja, ele sozinho, ele transmite uma informação, nomeia um ser, ele é parte principal de uma informação, tá bom? Então, levando em consideração isso, ele tem por ter essa postura principal, ele tem lá a sua representatividade. Agora, ele sozinho, ele tem sentido genérico, ou seja, o sentido geral. Ele vai precisar dessas outras 4 classes, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, para particularizar seu sentido, para trazer a sua informação do geral para o particular. Essa é a proposta desses termos secundários. Eles flutuam em volta do substantivo, tá certo? Tentando particularizar, tentando especificar melhor, trazer a informação do geral para o particular, tá bom? Então, esses outros termos, adjetivo, artigo, numeral e pronome, eles acabam que na sintaxe, vocês vão estudar isso no segundo semestre, tá bom? Acabam que na sintaxe eles assumem uma postura adjetiva. Todos eles têm postura adjetiva, tá certo? Por acompanhar o substantivo. E não função de adjetivo. A função do adjetivo é única e exclusiva dele, do próprio adjetivo, tá certo? Agora, a função adjetiva é de todas as classes gramaticais que acompanham o substantivo, tá certo? Num sintagma nominal. Então, tem esse papel, o próprio adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome por acompanhar o substantivo, tá certo? Então, que fique claro isso, ok? Pessoal, me dê um minutinho para eu fechar a porta aqui, que está muito barulhento aqui hoje, tá bom? Só um minutinho. Bom, retornei, vamos lá. Então, o que é um adjetivo? Tá? A gente aprende no ensino fundamental que adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, tá bom? Seja uma característica positiva, seja negativa, qualquer qualidade do substantivo a gente considera como substantivo. No ensino médio, a gente já precisa compreender algumas particularidades sobre esse conceito. Tá certo? A gente precisa lembrar que ele é uma palavra variável, tá certo? Palavra variável, que tem como função caracterizar o substantivo, tá certo? Agora, vale lembrar uma coisa que é de fundamental importância. Quando a gente fala em caracterizar o substantivo, por exemplo, tá certo? A gente, na verdade, está pedindo que essa característica não é essencialmente do nome. Essa característica é atribuída ao ser. Tá? Assim como o substantivo nomeia o ser, o adjetivo caracteriza o ser. Que, por coincidência e por consequência disso, essa característica acaba sendo atribuída a um substantivo, já que o substantivo é quem dá nome àquele ser em questão. A existência do ser, do ponto de vista do léxico, do ponto de vista da gramática, do ponto de vista da língua portuguesa, depende justamente dessa nomenclatura. Então, a existência do ser depende do substantivo, tá certo? A gente sabe que um ser existe quando a gente o conhece, a gente passa a conhecê-lo através do seu nome, da sua nomenclatura, tá bom? Então, por essa razão, que a gente precisa, no ensino médio, ter clareza sobre isso. Quando a gente fala sobre substantivo, sobre nome, a gente está falando sobre o ser, tá certo? Então, ó, o adjetivo é a palavra variável que tem como função caracterizar o substantivo, né? Atribuindo-lhe, aí vem para cá, ó, atribuindo-lhe qualidade, defeito, modo de ser, tá certo? Aspecto ou aparência e ainda estado, tá bom? Então, adiciona-se a essa ideia de como é que a gente caracteriza?
tá? Como é que a gente caracteriza o ser? Tá bom? A gente caracteriza atribuindo a ele o quê? Uma qualidade, um defeito, um modo de ser, um aspecto, uma aparência, um estado. Então, vocês já observam o seguinte, quando ele caracteriza esse substantivo, então ele está, na verdade, trazendo a informação do substantivo para o particular. Ou seja, eu já estou atribuindo uma qualidade a esse substantivo, um defeito, um modo de ser desse ser, representado pelo substantivo, um aspecto ou aparência desse ser, um estado desse ser, tá bom? Então, partindo desse princípio aí, eu não estou falando mais de qualquer aluno. Eu estou falando de um aluno, estou falando de um aluno especial, estou falando de um aluno esperto. Então, há uma particularização, tá certo, da informação. Quem faz isso, quem faz essa particularização é o adjetivo. Então, ele acaba tendo um papel importante na condição nominal, por isso, tá certo? Por trazer essa informação para o particular, ok? Então, vamos lá. Lê a tirinha aí, para a gente entender direitinho aqui. Ó. Provei um sangue delicioso, bem vermelho, denso, adocicado. Bah, você mordeu um tubo de ketchup. Bom, preste atenção aqui. Ó. Note que os adjetivos que aparecem estão qualificando o substantivo sangue em delicioso, vermelho, denso, adocicado. Tá certo? Então, ó, observa aqui. Se ele dissesse simplesmente provei um sangue, tá certo? Então, seria qualquer sangue, tá bom? De qualquer ser, de qualquer animal, por exemplo, tá certo? Então, partindo desse princípio aí, sangue seria uma informação genérica. Só que aí os adjetivos, eles particularizaram esse sangue, por exemplo. Então, o sangue não é qualquer sangue, é um sangue delicioso, tá certo? Não é simplesmente um sangue delicioso, ele é também bem, de maneira intensa, ó, vermelho, tá certo? Ele também é denso, ele também é denso, ele também é adocicado. Então, observe vocês que ó, houve uma particularização tão grande que a outra personagem o identificou só pela caracterização. Disse, ó, bah, você mordeu um tubo de ketchup. Tá vendo? Então, observem vocês que a ideia de particularizar o ser é justamente para tornar a informação mais clara ao interlocutor, tá certo? Fazendo com que ele compreenda de uma maneira mais fácil, entenda toda, digamos assim, a informação em sua essência, certo? Então, essa é a ideia de caracterizar o substantivo. O propósito principal é esse. Tá certo? Então, e vale lembrar uma outra coisa que eu acredito que o conteúdo, que o livro de vocês vai tratar um pouco mais para frente, tá certo? O adjetivo, ele se molda, digamos assim, a partir de dois tipos, tá? Ou seja, há dois tipos de adjetivos: o adjetivo restritivo e o adjetivo explicativo, tá certo? Então, observem vocês que isso te dá uma dimensão de todo o conteúdo do adjetivo gira em torno destes dois aspectos. Tá certo? O fato dele ser restritivo e explicativo. Por exemplo, os adjetivos que a gente atribuiu a sangue, por exemplo, são adjetivos restritivos. Tá? O que é um adjetivo restritivo? É aquele que caracteriza um ser e essa característica não é própria daquele ser. É uma característica que particulariza, que naquela condição ele assume aquela postura. Então, se assume aquela postura, é uma postura que ele não tinha antes e que passou a ter, por exemplo, tá certo? E que isso o faz diferente dos demais. Então, eu estou particularizando, eu chamo isso de adjetivo restritivo. Restringe a informação substantiva. Bom? Já se eu atribuo uma característica que é própria do ser, como neve fria, por exemplo, alguém aqui já viu neve quente? Nem existe, né? Então, neve fria racional para um ser humano, para homem, por exemplo,
homem racional. Racional é uma característica que é própria do homem. Essas características, elas, na verdade, elas apenas explicam. Então, são adjetivos explicativos e abrangentes, já que são características do próprio ser. Então, é comum que a maioria dos adjetivos eles tenha a condição de particularizar a informação, de serem restritivos, justamente para especificar aquele ser, aquele substantivo em questão. Tá certo? Então, parte desse princípio aí, tá bom? Então, lembrando que é esses dois, adjetivo restritivo e explicativo, o livro, eu acredito que traga mais para frente o conceito sobre isso, tá bom? Vamos aqui, ó. Então, ó, morfologicamente, ou seja, partindo do ponto de vista de formação, estrutura e classe gramatical, o adjetivo é um morfema lexical que pode sofrer, não é obrigatório, flexões de gênero e número. Pode sofrer variações de gênero e número. Pode selecionar. Tá certo? Então, vamos lá. Seguindo o mesmo padrão estrutural do substantivo, ciumento é uma característica de alguém, não é isso? Ciumentos, ciumenta, ciumentas. Então, ó, há essa possibilidade. Então, nós temos a formação do masculino, tá certo? Nós temos o O, que funciona como desinência de gênero, e o S, que vai funcionar aqui como desinência de número, ok? Já na segunda coluna, nós temos ciumenta, tá certo? Que é o feminino de ciumento, tá certo? Então, ó, vê que a desinência mudou, tá certo? Então, a flexão dos nomes, eles se pautam, dos nomes, substantivo e adjetivo, se pautam por essas desinências, por essa estrutura bem parecida um com o outro, tá certo? Só que um tem um papel de dar nome ao seu, o outro tem papel de caracterizar, tá certo? Enquanto que ciumentas, nós temos o A, que configura ainda a desinência de gênero, tá certo? E temos o S, que configura a desinência de número, ok? Então, observe que neste caso, o adjetivo ele sofreu as flexões de gênero e de número, tá certo? Como foi dito aqui, ó, ele é um morfema lexical que pode sofrer, pode, não necessariamente vai sofrer. Então, diz aqui, ó, não é obrigatório que sofra essa flexão. No caso de ciumento, sofreu a flexão normalmente. Mas inteligente, por exemplo, tá certo? Então, observa que inteligente, ó, a única mudança que vai existir é, na verdade, a única mudança que vai existir, na verdade, é a flexão de número, tá certo? Não existe inteligente e inteligenta, tá bom? Inteligente é uniforme. Trata-se de um adjetivo uniforme, a gente vai tratar disso mais para frente com uma riqueza de detalhes maior. Há uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Quanto à condição de número, não, isso é particular. Então, há o acréscimo aqui, ó, de S justamente para justificar isso, tá certo? Então, aluno inteligente e aluna inteligente, veja que o inteligente não sofreu mudança nenhuma, isso já é uma antecipação, tá bom? Então, trata-se da estrutura morfológica, ok? Antecipação do que a gente vai tratar mais para frente, certo? As palavras formadas por morfema lexical carregam uma informação significativa central. A gente sabe disso, né? Tem a base significativa, o radical. Então, a partir daquele radical, nós formamos outras palavras. Por isso, o adjetivo tem sentido próprio e função de sintagma, tá certo? Sintagma porque ele pode assumir uma postura nominal, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Sintagicamente, o adjetivo é também uma palavra nuclear, que tem função própria, tá certo? A de núcleo de um sintagma adjetival. A gente vai tratar disso com mais detalhes quando a gente estiver estudando sintaxe, tá certo? A frase, oração, um período, aquela coisa toda. O que ele quer dizer com isso? O que o autor quer dizer com isso? Que dentro da sintaxe, o adjetivo ele assume uma postura nuclear. E é verdade. Porque ele tem uma função de um termo, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, e no predicativo do sujeito, no predicativo do objeto e no adjunto adnominal, nestes termos, o adjetivo ele tem postura principal. Só tem ele lá. Tá? Só tem ele lá. Quando tem alguma coisa a mais, tem uma preposição,
tá certo? Mas o núcleo vai ser esse termo. Por exemplo, aqui embaixo tem adjetivo, muito, um tanto estudioso, por exemplo. Então, observa aqui, se você utilizar em qualquer expressão, digamos que o aluno é estudioso. Estudioso é uma característica do aluno. Funciona como predicativo do sujeito e ele vai ser núcleo. Se eu disser que é muito estudioso, o estudioso continua sendo núcleo. Muito é só um intensificador. Se eu digo um tanto estudioso, ainda o núcleo vai ser estudioso e um tanto funciona como postura secundária. Então, observem que ele acaba tendo essa função principal, tá certo? Então, ó, mesmo um adjetivo constituindo o sintagma próprio, sua função é de qualificar o substantivo. Portanto, notamos que o sintagma adjetival se associa necessariamente a um sintagma nominal. Observe os exemplos a seguir. O que ele quer dizer com isso? Que, embora o adjetivo ele tenha essa postura principal, mas é num sintagma adjetival. Como eu disse, um adjunto nominal, um predicativo do sujeito, um predicativo do objeto. Só que o adjunto nominal está ligado a um substantivo principal. O predicativo do sujeito ele está ligado ao sujeito, que tem como núcleo um substantivo. E o predicativo do objeto está ligado a um objeto que tem como núcleo um substantivo. É isso que o autor diz. Então, ele é um sintagma, ó, mesmo sendo constituído, mesmo adjetivo constituído do sintagma próprio, sua função é de qualificar o substantivo. Tá certo? Então, portanto, notamos que o sintagma adjetival, ele se associa, tá? Se associa necessariamente, vale lembrar isso aqui, eu vou até destacar, se associa necessariamente a um sintagma nominal. Quem é núcleo desse sintagma nominal? O substantivo, tá certo? Então, necessariamente o adjetivo está voltado essencialmente para o substantivo. Sem substantivo não há adjetivo. Sem ser, não há o que caracterizar. Então, se liga aqui, ó. Como é que funciona isso? Então, observa, ó. Uma mulher. Nós temos um artigo, tá certo? Temos mulher como substantivo aqui, ó, núcleo. Uma mulher. É uma mulher qualquer, essa que a gente não conhece, tá bom? Então, nós temos aí o que chamamos de informação genérica. Quando eu digo uma linda mulher, então nós temos uma e mulher, que já tínhamos na unidade básica da informação, acrescentamos o linda. Então, não é uma mulher qualquer, é uma mulher que agora é linda. Agora apresenta uma caracterização. Então, estou particularizando. Estou estreitando a informação. O universo que era esse, geral, ó, está se estreitando do ponto de vista da informação. Tá bom? Se eu ainda digo uma mulher famosa, então não é uma mulher mais qualquer. Ela é famosa. Então, já estreita mais ainda a informação. E se eu adicionar os dois elementos adjetivais, a mulher, por exemplo, eu tenho todo um sintagma nominal, tá certo? Todo um sintagma nominal, uma linda mulher famosa, tá bom? E o famosa e linda agregam valor à mulher, tá certo? Caracterizando, tá bom? Então, se liga aí, ó. Perceba que são os adjetivos linda e famosa que qualificam o núcleo do sintagma nominal, que é mulher, ó. Tá certo? Então, estes dois adjetivos caracterizam mulher. Dizemos que o adjetivo, então, determina característica ao substantivo, que é seu determinante e que o substantivo é determinado pelo adjetivo. Ou seja, o adjetivo é um determinante do substantivo. Determina a característica do substantivo. Então, trata-se de um determinante que particulariza a informação. Então, quando alguém falar sobre determinantes do substantivo, lembrem, todas as palavras que se associam ao substantivo e que interferem na sua significação são determinantes, tá certo? O adjetivo é um deles, ok? Então, agora compare os exemplos. Ó. A mulher feliz chegou. A mulher chegou feliz, por exemplo. Então, observa. A mulher feliz, feliz é adjetivo, tá certo? Faz parte do mesmo universo, tá bom? Ó, faz parte do mesmo universo, ou seja, faz parte do sujeito. A mulher feliz, tá bom? Chegou. E o segundo, a mulher chegou feliz. Observa que a informação é diferente.
Quando eu digo a mulher feliz chegou, então feliz é uma característica que é dela, é própria dela. Desde que nasceu até a sua morte, ela vai ter isso como característica. Se eu digo a mulher chegou feliz, então a mulher ela tem o seu sentido geral e naquele momento ela estava feliz. Então feliz deixa de ser uma característica permanente e passa a ser uma característica momentânea. Então a gente vai chamar isso de estado, tá bom? Veja, ó, nos dois exemplos, o adjetivo feliz qualifica a mulher. Entretanto, não o faz, tá certo? Da mesma maneira. No primeiro caso, feliz se liga diretamente ao sintagma nominal. Ele faz parte do sintagma nominal, tá certo? Representa o sujeito, tá bom? Ele é só uma adjunta nominal. A que se refere. No segundo, separa-se o sintagma nominal, que qualifica pelo verbo. Ok? Ó, então, veja ó, aqui, ó. O sintagma feliz, perdão, o adjetivo feliz está separado do sujeito, a mulher, por exemplo, por este verbo. Então, há um distanciamento, tá certo? E esse distanciamento gera para esse adjetivo uma ideia, cria, na verdade, uma ideia de caracterização momentânea. Então, ó, dessa maneira, temos duas funções básicas do adjetivo. Determinar dentro do sintagma nominal, portanto, ele tem função de adjunta nominal, que a gente vai estudar mais para frente, ou fora do sintagma nominal, que é a função de predicativo, tá certo? Então, ele ou faz parte de um sintagma nominal, ou está fora desse sintagma nominal com uma outra função, tá certo? Então, ele pode assumir essas duas posturas. E a gente já percebe que isso gera uma diferença semântica, tá certo? Ou seja, gera uma diferença de significação, de sentido. Porque se ele está dentro do sintagma, a característica é própria daquele ser. Perdão, é uma característica que modifica o ser, tá certo? Especificamente, tá bom? E ele, se ele tem essa característica, ele tem permanentemente, tá certo? Não é uma característica que mude, tá certo? Que sofra alteração, tá bom? Mas se ele estiver fora, nós temos uma característica momentânea, tá certo? Que pode ser alterada. Quem é que falou comigo aqui que está saindo direto, que está com problema na internet, gente? Sou eu, professor, João Vitor. João Vitor, se não der para ver, João Vitor, eu vou colocar no canal essa aula mais tarde, tá bom? Se não der para acompanhar direitinho aí, tá certo? Ok. Que eu estou gravando a aula, eu boto no canal. Então, voltando aqui, gente, veja que ele tem uma postura interna e externa em relação ao substantivo, tá certo? Ele está dentro do mesmo sintagma ou está fora, mas dentro ou fora ele vai caracterizar o substantivo, tá certo? Então, vamos lá. Aqui ele traz, o autor traz alguns exemplos disso que a gente falou antes, ó, dele fora ou dentro do sintagma. Então, a mulher feliz chegou, como a gente viu, adjuntado nominal, a mulher chegou feliz, predicativo, tá certo? Tem mais outros exemplos aqui que vocês podem levar em consideração, tá bom? Dentro de tudo que foi dito ali, certo? E a gente vai para aqui agora, ó. Diferenças entre substantivos e adjetivos, tá certo? Que diferenças são essas? Vamos entender o que diferencia na língua portuguesa as categorias nominais, substantivo e adjetivo. Observe alguns exemplos. Então, ó, aqueles doces gestos conquistaram a pobre criança. Então, perceba que o fato traduzido pela frase é gestos, criança. Gestos conquistaram criança. Então, observe, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a informação básica desta frase, o fato, propriamente dito, se resume nos substantivos gesto, verbo, na forma verbal, conquistaram, e no outro substantivo, criança. Toda e qualquer informação, presta atenção a isso, toda e qualquer informação, ela se estrutura em volta de um substantivo e de uma forma verbal. Quando esse verbo precisa de complemento,
aí apresenta um outro substantivo. Tá certo? Agora, sempre que um substantivo aparecer, é comum que em volta desse substantivo apareça artigo, numeral, pronome e adjetivo. É comum que isso aconteça, tá? Então, observa que numa postura principal, para a informação, nós temos substantivo, verbo, substantivo. Os sintagmas nominais são aqueles doces gestos, né? E a pobre criança. Então, observa que onde tem substantivos, é comum que apareça adjetivo em volta, tá? Então, ó, note que os substantivos destacados comportam-se como núcleo dos sintagmas nominais, porque trazem a informação básica do sintagma, ou seja, a gente, nesse primeiro sintagma, aquele doces gestos, a gente está falando essencialmente sobre quem? A gente está falando sobre gestos, tá bom? O que são doces, os gestos? O que são aqueles, os gestos? Tá vendo? Então, a postura principal é essa. No outro sintagma nominal, nós temos a pobre criança. Então, nós temos como núcleo desse sintagma, tá? Ó, criança. Se refere a quem? Criança. Quem é que é pobre? A criança. Então, observa que eles funcionam como núcleo do sintagma nominal. Então, ó, por quê? Porque trazem a informação básica desse sintagma. Mas os substantivos recebem qualificadores, sintagmas adjetivais. Tá bom? Como assim? Observem. Doces gestos, pobre criança. Tá? Então, ó, nesses exemplos, doce e pobre são adjetivos. Atribuem características a substantivos. Certo? Em função de adjunta nominal, por quê? Porque eles estão dentro dos sintagmas. Ó. Doce está dentro do sujeito, pobre está dentro do objeto, certo? Do complemento do verbo, ok? Então, ó, vamos fazer a retirada de um termo dessa oração, só de um termo. Aqueles doces conquistaram a pobre criança. Note agora que não só a significação foi alterada, mas também a estrutura se modificou. O fato traduzido pela frase agora passa a ser: doces conquistaram crianças. Tá? Então, observem bem que doce deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Tá certo? Em função do contexto. Tá? Então, o contexto fez isso acontecer. Agora, como foi dito aqui, ó, né? Como foi dito nesta informação, tá bom? A semântica da frase foi alterada. Observa que o sintagma principal, antes a gente falava sobre gesto. A gente fala sobre o gesto agora? O que conquistou a criança? Foram gestos? Não foi, mas foram os doces, que semanticamente significam outra coisa. Tá? Significam outra coisa. Tá bom? Então, quando nós, em função do contexto, alteramos a classe gramatical de adjetivo para substantivo ou de substantivo para adjetivo, a informação muda. O significado muda, tá bom? Então, doces conquistaram crianças, agora são os sintagmas nominais de doce e criança, né? Como foi dito, ó, aqueles doces, a pobre criança como núcleo, tá bom? A palavra doces se comporta nesse momento como núcleo do sintagma nominal, isto é, como substantivo. Então, observa que o adjetivo ele não tem, na verdade, uma função específica, ou seja, isoladamente ele é adjetivo, beleza. Mas se eu coloco no contexto, ele pode não ser adjetivo, ele só vai ser se ele caracterizar um ser, se ele caracterizar um substantivo. Caso contrário, ele pode assumir outras posturas, tá certo? Então, vale lembrar isso. Acima de qualquer regra gramatical está o contexto, tá bom? Então, ó, assume postura de substantivo porque é tomada não mais como qualidade apenas, mas como o ser que tem essa qualidade, tá certo? Então, o substantivo assume tal postura. Então, não faz sentido dizer que uma palavra é substantivo ou adjetivo sem perceber seu funcionamento contextual. Aquilo que eu acabei de falar, ó, isso aqui é muito importante, viu? Tá certo? Então, se alguém disser, isso aqui é substantivo, a resposta que você tem que dar é, depende do contexto. Você pode ou não
ser substantivo, o contexto é quem vai determinar isso. O que nos faz concluir que a diferença entre adjetivo e substantivo no português é de natureza funcional e sintática. Ou seja, o que o autor quer dizer com isso? A diferença entre os dois depende do contexto. Tá certo? Depende da função que a palavra passa a exercer. Embora, teoricamente, a gente saiba a diferença. Um nomeia o seu, o outro caracteriza. Mas a diferença entre eles, no português de maneira geral, é de natureza funcional e sintática. Ou seja, depende da função que ele vai assumir naquele contexto. Depende do que ele traduz. Se é o nome do ser, se é uma característica do ser, se é um adjunto nominal, se é um predicativo do sujeito, ou se é um sujeito, tá bom? Depende essencialmente disso. Certo? Então, nós temos aqui outros exemplos. Tá bom? Quero que vocês prestem atenção a essa observação. Ó. Na última sentença, criança é tomada como qualidade extraída do substantivo de origem, por isso é um adjetivo. Por exemplo, deixa eu destacar só daqui para cima. Tá? Vejam bem. Quando eu ligo aqui, ó. Pedro viu uma criança. Criança é substantivo. Pedro é um professor muito criança. Então, criança já é uma qualidade atribuída a Pedro. Isso é comum acontecer, tá certo? Então, é como eu disse. O contexto determina a função, tá certo? Esse processo, ó, remota aquilo que a gente já estudou. Esse processo de formação de novas palavras é chamado de derivação imprópria, quando muda a classe gramatical em função do contexto, tá certo? Então, atentem para isso. Ok? Dê uma lida nisso aqui, ó. Fala sobre infiel também, que infiel, homem infiel, característica. O infiel não pode, função de substantivo também. Então, dê uma lida nisso. Para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, vamos para a classificação dos adjetivos, tá certo? A classificação dos adjetivos se dá de maneira parecida com o substantivo. Ó. Os adjetivos quanto à formação, estrutura, né? Vale lembrar. Também pode se classificar como os substantivos, tá certo? É muito próximo, muito parecido em simples ou composto, primitivos ou derivados, tá? Pela mesma razão do substantivo. Simples, quando apresenta apenas um núcleo, ó, verde, belo, feio, etc. Apresenta apenas um radical. Perdão, eu tinha dito núcleo, né? Apenas um radical. E eles são compostos quando são formados por dois radicais, ou seja, duas palavras, no popularmente falando, né? Ó, verde oliva, ibero-americano e por aí vai, tá certo? Então, ó, se essa formação composta de duas palavras atribui qualidade a um substantivo, vamos chamar isso de adjetivo composto. Eles são primitivos quando dão origem a novas palavras. Pode ser substantivos, pode ser verbos, pode ser adjetivos, tá certo? Então, belo pode gerar beleza, e beleza não é um adjetivo, é um substantivo abstrato, certo? Então, ó, feiura também é um substantivo abstrato, certo? Esverdeado é um adjetivo. Então, o adjetivo, primitivo, ele pode dar origem a substantivos, outros adjetivos ou a verbos, tá certo? Os derivados, eles têm como sua formação palavras primitivas, que não necessariamente sejam adjetivos, tá bom? Gostoso vem de gosto, que é substantivo. Nervoso vem de nervo, que é substantivo. Brasileiro vem de Brasil, que é substantivo também. Então, é muito solto esse conceito, diferentemente dos substantivos, que substantivo dá origem a substantivo, substantivo se origina de substantivo, tá bom? Aqui não, aqui ele pode se originar de qualquer palavra, tá certo? Basta que a gente, no contexto, perceba que ele assume tais posturas, tá certo? Postura de adjetivo que caracteriza o substantivo, tá bom? Então, inicialmente é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Na próxima aula a gente vai tratar sobre a flexão de gênero. Eu sabia que não dava para a gente concluir tudo, porque essa parte inicial é meio que cheio de detalhes. Tem algo interessante ainda que eu não falei, que preciso falar para vocês. Por exemplo, vamos usar aqui o pobre criança, tá certo? Pobre criança. A posição desse adjetivo em relação ao substantivo, tá?
Por exemplo, pobre criança, se eu pegasse pobre criança e colocasse aqui do lado criança pobre, veja que nas duas situações, pobre é adjetivo que caracteriza a criança, tá? Mas a posição desse adjetivo em relação ao substantivo interfere semanticamente no discurso. Ou seja, altera o discurso. Se eu digo pobre criança e criança pobre, a diferença é, quando eu falo sobre pobre criança, eu não estou falando de poder aquisitivo dela, tá bom? Eu estou tendo dó, piedade da criança. Ela pode ser, inclusive, uma criança rica, mas eu estou, naquele momento, eu estou tendo dó dessa criança, tá? Mas, se eu digo criança pobre, é uma criança que não tem poder aquisitivo, não tem condição financeira. Eu não estou tendo dó dela naquele momento. Eu estou apenas atribuindo uma característica que é própria dela naquele momento. Ou seja, trata-se de uma criança que não tem condição financeira. Tá certo? Então, que fique claro esse registro aí, que a posição de alguns adjetivos, não são todos, de alguns adjetivos, antes ou depois do substantivo, interfere na semântica do discurso, tá bom? Interfere na informação, ok? Então, galera, eu encerro por aqui, tá certo? A gente encerra nossa aula hoje tendo esse conceito de adjetivos, tá certo? Na próxima aula a gente vai tratar sobre a flexão do adjetivo, tá bom? Que é uma parte de suma importância, tá certo? Então eu dei uma ênfase maior a essa questão de inicial do adjetivo, tá certo? O conceito para poder a gente, quando for tratar sobre flexão do adjetivo, a gente ter inteira noção do que foi tratado, tá certo? Então, galera, eu abro o espaço para vocês agora. Algum questionamento? Alguma dúvida sobre o conteúdo tratado? Se tiver, questiona, é o momento. Bora, povo, acorda? Para mim tá de boa, professor. Tá de boa? Beleza. Se tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, por favor, peço que pode me chamar no WhatsApp no privado, tá certo? Ou no grupo mesmo, vocês marquem, tá certo? Vocês me marquem lá para chegar a notificação e tá beleza, que eu tirarei as dúvidas de vocês, tá bom? Eu não vou deixar a atividade porque está na metade do conteúdo. Eu lembro a vocês que eu deixo uma atividade de substantivo. No conteúdo substantivo, eu não lembro agora a página, mas vocês voltem lá e respondam o praticando, tá certo? Que quando eu terminar esse conteúdo de adjetivo, eu vou passar o praticando também, eu vou responder os dois com vocês aqui, tá certo? Eu vou corrigir as duas atividades, o praticando do conteúdo de adjetivos e o praticando do conteúdo de substantivo. O de substantivo vocês já podem responder. Aí eu deixei também para vocês no AVA uma atividade até semana que vem, tá bom? Então, até mais, grande abraço a todos, continuem se cuidando, Professor, tá certo? Oi? eu tenho um probleminha. Diz. A minha nota em português decaiu. Quem é que tá falando? Ítalo. Ítalo? Sim. Mas tua nota decaiu como, Ítalo? Que a gente não botou nota no sistema ainda. Sim, no Isso AVA, tá né? no AVA. Isso está Certo. acontecendo em muitas matérias. Você Em um dia tá em uma nota. Hã? Você está respondendo as atividades? Sim, em um dia tá uma nota do nada cai. Bom, eu posso pedir a Claudinha para ver isso, entendeu? Mesmo assim, continue respondendo, porque às vezes o sistema dá inconsistência, mas quando sai o relatório, sai direitinho, tá bom? Eu vou pedir a Claudinha para levantar um É, relatório. as videoaulas do AVA contam para a nota? Sim, vai contar também, certo? Se assistiram, se não assistiram, essa coisa toda. Só que a gente não levanta um relatório total disso, entendeu? Quem vai mandar um relatório para a gente são eles lá, sobre assistir essas aulas. A gente tem como ver isso acessando o AVA, eu tenho como ver isso, por exemplo, entendeu? Mas
a gente vai aproveitar tudo isso, porque a gente sabe que semana que vem a gente já vai lançar um calendário de provas, de atividades, né? Valendo nota. A gente não pode divulgar ainda essas notas para vocês, porque é uma regulamentação do Ministério da Educação, mas a gente precisa fazer as atividades para quando essa pandemia passar, a gente ter como fechar o bimestre, como ter notas para vocês, entendeu? Então, todas essas atividades que vocês estão fazendo, a gente vai aproveitar para somar a nota de vocês, entendeu? Então, por isso que é importante que vocês façam, que vocês respondam essas atividades que eu pedi, por exemplo, agora. A gente não tem como dar visto, mas vai ter um momento que a gente vai pedir essas atividades, esse material para dar visto e para somar essa nota, porque a gente vai precisar de tudo que for atividade qualitativa, digamos assim, para a gente atribuir notas para vocês, tá certo? Não é uma nota que vai ser dada excepcionalmente. Você que vai produzir sua própria nota nesse sentido, tá vendo? Através das provas, dos simulados, participação nas provas, nos simulados, nas atividades, ok? Então, por isso que é importante que vocês façam, vocês continuem estudando em casa, tá bom? E qualquer dúvida Entendi. pode me questionar, pode Professor, questionar Daniel Islan. Diz. essa questão das videoaulas, tem algum problema de só ver essas daqui ou tem que ver as do Ava também? Não, é bom que veja todas elas, certo? Se por uma razão ou outra você acompanha as mais importantes, que vai registrar como videoaulas no final das contas, são as nossas. Só que, por exemplo, se chegar no final do ano, a gente chegar com um déficit de aula, digamos que, porque a gente todo ano tem um quantitativo de aulas para justificar para vocês, para dar para vocês, entendeu? De repente, chegou no final do ano, faltaram 20 aulas. E o Ministério da Educação quer que registre. Aí a gente vai usar essas aulas do AVA como suporte apenas. Tá entendendo? Mas é interessante que vocês assistam. Mais importante do que essas do AVA são as nossas. Aqui a gente está dando aqui. Tá certo? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Qualquer coisa pode questionar, viu? Abraço a todos. Tenham um bom dia, viu?